Pessoal, boa tarde, tá? Que bom que vocês estão novamente de novo outra vez aqui com a gente. Vamos aguardar, né? Vamos rezar aí para que hoje a aula possa existir de fato, né? Já que quarta-feira a internet não deixou, tá? Então, primeiro eu gostaria de perguntar a vocês, eu sei que alguns eu já recebi as atividades, tá? Que foram passadas durante a semana passada, mas eu gostaria de saber se todos estão praticando de alguma maneira, tá? Ou pelo celular ou através do computador, para aquelas pessoas que têm. Então, se manifeste aí, por favor, as pessoas que estão praticando o HTML. Vamos lá. Quem estiver praticando o HTML no sinalzinho de positivo, só para saber aí quem está. Beleza, Josenildo. Vamos lá, quem mais? Vamos lá, pessoal, agilizem aí, por favor. Vamos lá, Rayara. Ô Rayara, usa o aplicativo aquele HTML Edition, ele é bem práticozinho, você só produzir o código HTML, tá? Inclusive esses que a gente está fazendo aqui na aula, você pode, você pode simplesmente, digamos, ir redigitando, vai anotando aí, né, e vai praticando, aí você consegue, tá? Ô João, João, Oi, lembrando o professor. seguinte, nós tínhamos. Pronto, beleza, João. Que bom que você está aqui pela primeira vez, né, na aula. Ou seja, é a primeira vez, né? João, eu só peço que você saia e entre com o nome completo, tá? Porque como nós temos três João na sala, João Vitor, você e João Henrique, então o pessoal do pedagógico talvez não consiga colocar a frequência só com o João, entendeu? Beleza, Aí só beleza. você, eu, por favor, quebra esse galho aí pra gente. Deixa eu ver aqui. O Luciano colocou: estou tentando pelo celular também, mas quando termino de fazer e vou salvar, dá erro. Qual é o aplicativo, Luciano, que você está usando? Tá? Pronto. Valeu, João. Obrigadão. Na parte de salvar, ele tem, tá? Porque tem alunos que fazem por ele, pelo HTML Edition, e manda para mim, viu? Tem, dá uma olhadinha lá, Luciano, que você consegue encontrar, tá? Tem o outro que é o próprio Sublime Text, tá? Eu acho ele assim, mais tem a vantagem e tem uma desvantagem, tá? Lá no HTML Edition ele não vai ficando colorido igual fica aqui no Sublime pra gente. No caso do Sublime Text, que você pode instalar no celular, ele vai ficando coloridozinho. Ô, João, você entrou só com o nome João novamente, cara. Oxe, eu botei João Carlos, tem certeza que fui eu? Eu tô visualizando aqui, deixa eu ver aqui, viu? Só pra. Então, eu tô visualizando aqui só João mesmo. Oxi, Tá meu só Deus. João. Peraí, vou E só sair de tem, novo. e só tem você de João, beleza. Vamos lá. Então, ó, só ir tentando aí, mas tem, dá uma olhadinha direitinho aí que tem. Caso não, vocês não se adaptem com esse HTML Edition, existe outro. Se você pesquisar lá na Play Store por editor HTML, vai ter vários. Então, vai testando aquele que vocês acharem mais interessante, vocês ficam usando. Pelo menos assim, eu não vejo dificuldade para os alunos de outras turmas. Tá? Valeu, João. Agora apareceu, João Carlos. Valeu. Agora apareceu, pronto. Ok, Matheus. Agora sim, valeu aí, João. Matheus, está tendo alguma dificuldade com o Sublime Text? Hein, Matheus? Beleza. Aí, pessoal, uma boa aí, ó. O Matheus está fazendo pelo Sublime Text. Só é olhar as configurações. Eu vi lá que tem como você salvar no celular, tá? Que eu já testei ele aqui. Tem a partezinha de quando você edita, você visualizar o que você fez no navegador, tá?
Então, assim, todos os dois, Professor, eu acho... Oi, pode falar, João. eu sei que não é sua responsabilidade, mas o senhor tem. É porque eu tô voando aqui, entendeu? Porque eu não estava participando das outras, porque eu não estava podendo. Tanto que até a coordenação, Sei. a minha mãe foi conversar com a coordenação sobre isso. Aí o senhor pode me dizer só o capítulo que a gente tá, o módulo? Então, nós estamos no HTML, nós ainda estamos finalizando o livro, tá? Nós ainda estamos aí. Já disponibilizei e vou disponibilizar as aulas de acordo com quando elas forem sendo realizadas. Vou disponibilizar o linkzinho no YouTube, tá? Já disponibilizei uns. Então, o link dessa aula aqui, tá? Então, logo após a aula, eu boto para baixar, depois eu subo para o YouTube e compartilho com vocês os links. Então, é só você verificar lá que vai ter todos os links. Qualquer coisa, se você não conseguir visualizar, manda um oi no WhatsApp que eu consigo enviar para você todos os links, tá? Certo. Ok, entendi, Matheus. Beleza. Vamos lá. Ok. Beleza, pessoal. O interessante é que vocês pratiquem, tá? Muitas vezes, eu vou dizer por mim, quando eu comecei também a estudar, que muitas vezes a gente estava fazendo, não dava certo, eu me irritava, porque, não, eu quero fazer isso e não estou conseguindo. Mas depois que a gente consegue compreender como é que funciona o HTML, isso vai tornar-se algo muito simples para vocês. Agora, se nas primeiras tentativas a gente já desistiu, a gente não praticar, aí realmente o negócio tende a se complicar ainda mais. Então, por favor, aí, para as pessoas que não praticaram ainda, tá? Por favor, comecem a praticar o quanto antes, ok? Porque eu digo a vocês que o HTML aqui está sendo um dos principais módulos de todo o curso de vocês. Então, HTML, Ô, CSS, professor, uma pergunta. porque levando. Sim, pode falar. Tipo, eu tô ligado com esse módulo HTML e ele é um dos mais complicados. Por que não deixou esse módulo para fazer quando isso, tomara que isso passe logo, mas nas presenciais? Porque, tipo, é um dos módulos que quando eu peguei eu tava vendo, que eu achei um dos mais complicados. Mas, primeiro, o seguinte: a gente leva em consideração que, para usar o HTML, não vai precisar de nenhum programa assim grande, tá? Você pode usar ele no seu celular, você pode utilizar no seu computador, tá? Primeiro que não é um programa o HTML, é uma linguagem de formatação. Então, assim, você só vai precisar instalar um editor de texto gratuito, tá? Que você vai baixar da internet, tanto ou no seu celular ou no seu computador, e você vai poder acompanhar as aulas. Se a gente fosse passar para alguns módulos, por exemplo, tem módulos que. Vou dar um exemplo aqui. Então, eu estou com uma turma de quinta-feira, por exemplo, que eles, na sequência, inclusive, eles tiveram a primeira aula de Animate presencial, o que faltou alguns alunos, porque já estava no início da história aí da pandemia, tá? Então, o Animate ele é um programa super pesado, tá? Que não roda em celular. A maioria dos usuários não tem computador, ou seja, a maioria dos alunos não tem computador. Então, isso iria dificultar ainda mais o acompanhamento do conteúdo dos alunos, entendeu? Então, nesse caso aí, o de vocês é a sequência. Então, eu mantive a sequência, tá? Então, a próxima sequência é o CSS, que vai ser meio que uma continuação aqui do HTML. Então, é por esse motivo aí, que todos vão conseguir acompanhar, entendeu? Se a gente passasse a colocar um programa aí que ninguém ia ter em casa, aí viria os alunos iriam colocar, professor, eu não tenho como praticar, professor, eu não tenho como praticar. E esse daí não existe desculpa de não praticar, entendeu? Por ser é fácil de usar. Compreendeu? Agora, como eu Certo. acabei de falar, às vezes a questão de. É o primeiro contato que vocês estão tendo com códigos, tá? Então, isso é natural, essa dificuldade inicial, mas quanto mais vocês praticarem, melhores vocês vão ficando. Por exemplo, o próximo módulo vai ser o CSS, então vocês vão ver que o conteúdo do CSS vai ser naturalmente mais fácil para vocês do que o HTML.
né? Porque aí você já tem visto o HTML, já está praticando, então é algo que vai ficando, ou melhor, vocês vão ficando mais familiarizados, entendeu? Como é que funciona? Então, eu vou tentar, João, porque você está na primeira aula aqui, eu vou abrir um arquivo do zero, vou relembrando aqui a estrutura, então deixa um caderninho aí de lado, vai fazendo observações, tá? Beleza. Depois instala um aplicativozinho, inclusive tem dois aplicativos, aliás, tem vários, mas eu passei aqui para o pessoal dois aplicativos. Um é o HTML Edition, tá? Que tem lá na Play Store, você pode baixar e instalar no seu celular. Ou o próprio que a gente vai usar aqui na aula, o que a gente está usando na aula, na verdade, que é o Sublime Text. Na verdade, são apenas editores de textos, tá? Então, todos os dois são gratuitos, você pode instalar ou no computador ou no celular tranquilamente. Então, vamos lá para a gente começar a aula de hoje. Então, ó, vou compartilhar aqui com vocês a janelinha aqui do Sublime, tá? Então, ó, é natural que todas as vezes que vocês abrirem o Sublime, tá? Vai aparecer essa folha preta aí com a barrinha piscando, tá? Então, o Sublime ele é um editor de texto profissional. Então, os desenvolvedores de apps, desenvolvedores de sites, todos eles utilizam Sublime. O Sublime não existe apenas o Sublime, existe outros. Então, uma vez ou outra eu ouço alguém falando que utiliza outros editores, mas assim é um dos que eu acho mais prático e que nos ajuda bastante, principalmente porque quando a gente vai desenvolvendo, ele já vai criando uma série de cores, então a gente começa a perceber quando existe um erro no código, então fica fácil a correção. Então, todas as vezes que a gente abre o Sublime Text, tá? Eu vou vir aqui em View, tá? Depois de View, Syntax. E, João, no seu caso, que é a primeira aula hoje, observa que existe várias possibilidades, tá? Detalhe, o HTML não é uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem de estruturação, ou seja, ele serve para formatar o texto. Por exemplo, a gente inseriu a estrutura de texto, imagem, vídeo, em um site ou em um aplicativo. Então, teve até um aluno, acho que foi até o Josinildo, que me colocou o seguinte: professor, então seria o esqueleto? Então, é o que sustenta tudo. Então, pode ser entendido como o esqueleto. Então, tudo hoje precisa-se do HTML como base. Então, ele vai ser a parte principal. Então, todos os desenvolvedores, tá, de quem está iniciando ou de quem está há muito tempo já na área, utilizam o Sublime, aliás, utilizam o HTML porque é o principal, tá, é a base. Então, eu vou clicar aqui ó, em HTML, ok? Observa aí que até então nada é modificado, então vai ficar a telazinha lá, a telazinha preta. Mas qual é a vantagem da gente já colocar, ou seja, da gente definir já o HTML antes? Principalmente na questão da praticidade. Quando a gente vai desenvolver, por exemplo, a gente abre uma tag, automaticamente essa tag já será fechada para a gente. Então, quer dizer, vai facilitar e muito, tá? Existe um outro editor de texto, aliás, editor, que é chamado de Sublime Text, aliás, Notepad++. Ele é muito simples, ele não cria cores, a parte de formatação, então muitas vezes você está faltando uma vírgulazinha ou um ponto e vírgula e você não consegue visualizar fácil, né? Já no Sublime isso facilita muito. Então, quando eu defino que vai ser HTML, automaticamente o Sublime já vai formatar todo o conteúdo tendo como base o HTML. Então, observa lá, eu vou abrir um sinalzinho de menu aqui, que no HTML nós chamamos de tag, tá? Então, isso é uma tag. E eu vou começar aqui definindo uma tag HTML, e você observa aí que ele já me dá toda a estrutura necessária para a criação do HTML, que eu vou explicar para vocês aqui, relembrar para quem já viu, e no seu caso, João, explicando detalhadamente aí. Para quem está utilizando o Sublime Text no celular, ele não tem esse recurso de quando você abre ele já fecha, tá? Então, nesse caso, você vai ter que fazer tudo na mão mesmo. Mas as coresinhas vão ficando e já é uma grande ajuda para a gente trabalhar. Então, ó,
na linha 1 do Sublime aqui, ele já colocou aqui, ó, uma tagzinha que abriu, colocou um doctape HTML. Então, esse doctape, ele quer dizer o seguinte, que nós estamos utilizando a versão do HTML5, tá? O HTML5, ele está em uma constante atualização, mais ou menos até, se não me falha a memória aqui, até 2023, tá? Então, ele está em uma constante atualização. E essas atualizações, elas são, digamos, voltadas para reduzir ainda mais o código e facilitar o nosso trabalho. E também vem a questão, por exemplo, dele dar suporte a um 3D. Então, você quer criar um aplicativo, esse aplicativo ele vai reproduzir algum conteúdo 3D, então HTML nós podemos trabalhar com isso. Realidade virtual, tá? Então, existe muito essa questão, e principalmente também de interatividade, ok? Então, suponhamos que se eu apagar a linha 1 aqui, ó, e eu desenvolver da forma que vocês estão visualizando, sem o Doctape, vai funcionar em partes, né? Porque se por acaso existe algumas tags que elas são nativas do HTML5, ou seja, elas pertencem ao HTML5, ela não tem no 4. Então, se porventura você utilizou essa tag dentro do HTML4, só que ela pertence ao 5, quer dizer que no navegador aquela informação ela não será reproduzida, tá? O navegador não vai ler. Então, por isso a gente usa o doctape aí para representar que tudo que nós vamos colocar abaixo, o navegador, que é o programa responsável para fazer essa leitura da informação que nós vamos inserir aqui, ele simplesmente compreende, ó, eu já sei que tudo que você colocou é do HTML5, então ele já faz essa leitura, certo? Aí na linha 2, observa quando eu clico na linha 2, por exemplo, ó, eu abri uma tag, melhor, foi aberto aqui a tag HTML na linha 2, e quando eu clico, ele cria um tracejado lá na linha 9, por exemplo. Isso mostra que a tag foi aberta e que a tag foi fechada. Por exemplo, no Notepad não tem isso. Então, às vezes, por exemplo, você tem lá 100, 200 linhas de código e você meio que se perde. Então, isso daí nos orienta muitas vezes para saber até onde vai aquele bloco de conteúdo, né? Então, é só clicar que ele faz coloca esse sublinhado. Observa também, João, que na linha 2 o HTML está lá, o sinalzinho de menor, HTML, sinal de maior. Isso daí é a tag HTML. E na linha 9 tem o mesmo HTML, porém ele está com a barrinha antes do HTML. Então, no certo. HTML, nós fechamos uma tag colocando essa barrinha antes do HTML. Então, na linha 2 abrimos, na linha 9 fechamos. Certo? Entendeu aí, João? Certo. Compreendendo? Entendi. Tranquilo. Beleza. Continuando aqui, por exemplo, na linha 3, nós temos o header, que ele abre na linha 3 e ele fecha na linha 5, ou seja, isso é o cabeçalho da página, tá? Esse cabeçalho, ele vem com o intuito de quê? Primeiro, da gente colocar um título no navegador. Quando a gente abre um site, na abazinha que abriu, não fica lá o nome da página, né? Então, aquele nome que fica na aba é o que a gente coloca dentro do título. E o header, ele vem mais para informar ao navegador algumas informações extras, como por exemplo, qual a linguagem que está sendo utilizada, se é o português, se é o inglês, diante. Passar algumas técnicas de SEO para o Google poder encontrar o site de uma forma mais adequada. Então, o header nós usamos isso. Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, aula 03, tá? Então, esse aula 03, ele vai aparecer lá no navegador, quando a gente abrir. Eu vou dar um toquezinho aqui na tecla Enter, tá? E tem uma coisa que é primordial, que é essa tagzinha aqui, ó, chamada de tag meta, tá? Então, a tag meta, observa quando eu abri, só fiz colocar o meta, automaticamente ele já colocou o meta char7 e o tf8, e esse meta char7 e o tf8 é um código que representa o português Brasil. Primeiro, a gente sabe que a linguagem mãe aí é o inglês, tá? Então, se eu montar a minha página e por acaso eu não colocar esse meta tag aí, o que é que acontece? No inglês, nós sabemos que não existe o cedilha,
por exemplo, tá? Não existe acentuação. Então, se nós começamos, ou melhor, nós digitamos em português, mas a leitura será em inglês, todas as vezes que tiver um cedilha, que tiver um acento, vai aparecer algum símbolo no lugar, por exemplo, um triângulo com uma interrogação no meio, uma exclamação. Então, sempre vai aparecendo alguns símbolozinhos diferentes, o que ocasiona um erro de página, tá? Isso também só vai acontecer quando o navegador do usuário final ele está desatualizado. Porque os navegadores atualizados, eles já vão fazendo essa leitura de maneira automática, tá? Então, aí você vai dizer, professor, mas se já faz automático, então para que a gente colocar? Porque a maioria dos usuários de tecnologia, eles são leigos. Eles usam um celular, eles usam um computador, mas não se preocupam em atualizar, por exemplo, um navegador, um antivírus, tá? Então, isso daí pode ocasionar no resultado final do seu trabalho, ou seja, do seu aplicativo ou do seu site, pode resultar em digamos, um monte de erros, tá? E que, sem dúvida, o usuário final não vai ficar satisfeito. Então, tá aí a dicasinha para sempre a gente colocar esse meta-charset, que ele é importante nesse aspecto. Ok? Professor, Entenderam aí? Oi, pode falar. são as mesmas 2 horas de aula, né? Isso, são as 2 horas de aula. Beleza. Ok? Às vezes, geralmente, assim, eu estou terminando ele um pouquinho, uns 10 minutos antes, 15 minutos antes, porque eu estou dando tempo de vocês também praticarem, de vocês fazerem as atividades que eu já vou passando na aula. Mas, de toda Certo. forma, se comprometa aí para as 2 horas de aula. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, já expliquei aí sobre o header e vem aqui o body, né? Que a gente pode chamar de body também, não tem problema nenhum. Então, body. Na verdade, isso aqui é o corpo da página. Então, dentro desse body, ou seja, a partir nessa linha 8, a partir daí, tudo que nós colocarmos é o que de fato será visualizado na tela do usuário final, tá? Ou seja, será mostrado. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, Gabriel. Isso daí, geralmente, esse negócio de estar entrando e saindo é quando alguém está com problema de internet, aí ele fica caindo aí. Então, ó, tudo que a gente quer visualizar na página, tá? Nós vamos desenvolver dentro do body. E a gente vai fazer esse trabalho uma escadinha, tá? Primeiro, claro, a gente já trabalhou com títulos, já coloquei, acho que imagens para vocês, mas claro, nós vamos repetir isso outras vezes, tá? Então, nós vamos inserindo os nossos conteúdos aí. E o HTML por si só, ele não deixa uma página elegante, uma página bonita, tá? Então, ele só vai adicionando os conteúdos cru, sem formatação nenhuma, basicamente. E aí, o CSS, que é a linguagem responsável por estilizar um conteúdo HTML. Ou seja, o CSS embeleza o HTML. Então, inclusive, durante essas aulas, eu já vou começar a colocar para vocês alguns conteúdos de CSS, que é para ir familiarizando e o próximo módulo vocês estarem mais à vontade com o conteúdo. Tá? Então, todo o conteúdo que nós queremos que seja visualizado, nós vamos colocá-los no HTML. Aliás, dentro do body. Vamos lá. Na aula de hoje eu vou mostrar aqui um recursozinho que eu acho até interessante. Por quê? Por exemplo, uma das formas de o Google ver com bons olhos, por exemplo, as nossas aplicações, os nossos sites, que são as chamadas técnicas de SEO, é a interatividade, tá, do usuário com o seu site, tá? Com o seu aplicativo. Então, existe um recurso aqui, que é um recurso de sumário, que a gente usa ele para que o usuário final ele interaja. Por exemplo, ele abra uma janelinha, se ele tiver, por exemplo, a gente esconde, ou melhor, a gente guarda algumas informações e o usuário só vai visualizar se clicar. Se não clicar, ela vai estar ali só o títulozinho. Ah, eu acho o título interessante, eu quero ver o que é que fala ali. O usuário vai lá, interage, clica numa setinha e vai poder acompanhar
vai acompanhar o conteúdo de forma completa. Então, é uma forma também de minimizar o conteúdo em uma página, para não ter muitas informações, ou seja, um excesso de informação em uma página. Então, digamos que eu vou aqui, ó. Ô, Primeiro, eu vou professor, abrir... Oi, pode falar. Pode falar. isso serve para criar aplicativo também, né? Isso, exatamente, tá? O curso de vocês, a gente vai criar a páginazinha, tá? HTML e CSS. E quando a gente chegar já próximo do final do curso de vocês, a gente vai ver outros módulos. E esses módulos, por exemplo, eu estou até preparando aqui, já estou mostrando para algumas turmas. Até criei já um aplicativozinho aqui com o pessoal, qualquer coisa até eu posso mais tarde, né, se der tempo, compartilhar aqui a tela do meu celular. E os alunos da quinta noite ficaram fascinados, porque é um aplicativozinho, inclusive até o deles eu estou fazendo download aqui para passar para eles também, está lá no celular, e o trabalho vai ser eles montarem um. Então, o intuito do curso é vocês terem um aplicativo funcionando no celular de vocês, certo? Aí, com isso, o HTML e o CSS nós vamos utilizá-lo para criar esse aplicativo também, certo? Vamos lá. Então, ó, eu vou usar aqui a tag Details. Então, essa tagzinha aqui, na verdade, é ela que faz o efeitozinho de subir e descer o conteúdo. E a tag Sumário, o sumário é só a tag responsável por mostrar um título nessa seta, melhor dizendo. Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, Microcamp Tecnologia, tá? E abaixo do sumário, e observa aí, João, ó, na linha 9 aí, ó, eu abri a tag sumário e automaticamente ele fechou para mim, tá? Se vocês usarem, por exemplo, o bloco, o Notepad, isso não acontece não. Tudo isso vai ter que ser digitado na mão. Então, por isso que, profissionalmente falando, ninguém vai digitar tudo na mão. Então, vai querer agilizar todo esse processo de desenvolvimento. A tag P, tá? A tag P no HTML é a tag responsável para a criação do parágrafo. Então, todas as vezes que eu quero criar um parágrafo, eu coloco a tag P. Se por acaso eu colocasse aqui, ó, por exemplo, sem tag P o texto, vai apresentar? Vai apresentar. A questão é que a formatação ela fica limitada, a gente não consegue aplicar determinadas formatações. Então, por isso é necessário a gente ir trabalhando com cada tag, ela tem a sua importância, o seu significado e o seu uso, tá? E só uma observaçãozinha aí. Teve um aluno que perguntou o seguinte: professor, eu posso inventar essas tags? Não, pessoal. Ó, todas essas tags elas já estão pré-definidas no HTML. Eu não tenho como inventar uma tag, por exemplo, criar uma tag com o nome, por exemplo, sei lá. Isso não é permitido, não tem como a gente fazer. Agora, nas linguagens de programação, como por exemplo PHP, Java, aí você pode criar sim, tá? Aí você vai dar o nome que você desejar. No CSS a É gente porque cria algo é muita, é, parecido, é muita porque, professor, informação, né? é muita tag. Então, mas deixa eu dizer um negócio para você se conformar. Deixa eu ver aqui. Não, viu, Matheus? Não foi só com HTML, não. Eu creio que não, porque para a gente trabalhar. Aliás, eu tenho certeza que não, porque só o HTML aí, por exemplo, no Wikipedia, o Wikipedia ele é muito simplificado, mas ele trabalha com tabelas, ele trabalha com posicionamentos de imagens, e a gente não tem como posicionar uma imagem em determinado local apenas com HTML. Então, no simples aí, HTML e CSS, mas eu creio que ele utilizou outras linguagens, como PHP, como JavaScript, tá? E principalmente porque tem aquela questão de interação, da gente poder complementar uma notícia, tá lá uma matéria e você ir lá e complementar, tá? Vamos lá. Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, eu vou só pegar o Word aqui, só um instantezinho, só para pegar aquele parágrafo lá. Vou pegar um parágrafo aqui que eu estou com preguiça de digitar. Deixa eu só pegar aqui, viu? Só um minutinho.
E lembrando, viu, no caso João, eu já venho passando aí para todo mundo, a qualquer momento que vocês tenham dúvidas, pode ir chamando, tá? Professor, não entendi isso daqui, professor, mas para que é isso? E eu digo mais, se vocês puderem ir praticando durante a semana o HTML, é muito bom porque vocês já chegam à aula com dúvidas e também com ideias, né? Então fica bem proveitoso o curso para vocês, porque vocês vão estar estudando antes, então tudo isso favorece, tá? E até a compreensão facilita, porque você já está vendo ali na sua casa como é, tá? Então, ó, eu só fiz colocar um texto aqui dentro da tag P, então nesse caso aí colocamos um detalhes com um título, que é o sumário, e colocamos um texto para que seja interativo, tá? Então, ó, para salvar, João, ou podemos ir lá em File, lá no canto superior esquerdo, tá? E Save, ou se você achar mais fácil, Ctrl S, tá? Faz o Ctrl S, vai surgir a janelinha lá para a gente salvar. Vou só procurar aqui a tela, ou melhor, a pasta de vocês aqui, porque são vários aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está de vocês. Eu acho que está em documentos. E aqui eu vou revisar a questão da estrutura da pasta que vocês devem fazer no caso do computador, tá? Ó, eu tenho uma pastazinha aqui, quarta tarde, esses aqui foram os arquivos que a gente já reproduziu. Então, a pasta quarta tarde, ela é a pasta principal, ou seja, é a pasta do projeto, tá? Então, é aconselhável que dentro dela a gente crie uma pasta com o nome de CSS para colocar os arquivos em CSS. Nós não vamos trabalhar agora com isso, com CSS externo, que eu vou explicar para vocês, mas isso daqui é o que manda o padrão, tá? Uma pasta imagem, porque nós vamos colocar imagens, uma pasta vídeos, que nós vamos colocar vídeos. Se por acaso formos trabalhar com músicas, então cria uma outra pasta com música. Suponhamos que no meu projeto eu vou trabalhar também com JavaScript, então cria uma pasta também com o nome JavaScript. Ah, mas eu vou trabalhar também com PHP, então cria outra pasta com o nome PHP. O intuito aí dessa estrutura de pasta é exatamente a organização de toda a documentação, porque quando a gente vai hospedar esse site, por exemplo, terminamos o site, queremos hospedar para que ele fique de fato na internet, então a gente vai ter que levar essa pasta inteira, por exemplo, quarta tarde. Né? Então, o conjunto de pastas dos arquivos é que formam o site, por isso a gente tem que criar. Outra observação aí, que eu não lembro que vocês tenham me perguntado, mas vai que vocês tenham essa curiosidade. Professor, para eu trabalhar aqui, para eu estudar o HTML, é preciso eu estar com internet? Não, pessoal, não precisa, tá? O HTML ele é apenas um editorzinho, então ele vai reproduzir no navegador sem problema nenhum. O que a gente diz que é um servidor local, então ele está apenas local, não está precisando de internet, ok? Então, no nome do arquivo aqui, eu vou colocar, por exemplo, colocar aqui, aula 03, por exemplo, tá? Observe que como a gente já definiu lá o tipo do arquivo HTML, observe que ele já define aqui todos os tipos de arquivo para HTML, HTML, HTM, SHTML, XHTML. Vou clicar em salvar. Vou clicar aqui em salvar e agora eu vou compartilhar com vocês a pasta para vocês verem aqui que o arquivo já está lá, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. O Gabriel, o Hostnet é um dos melhores também, tá? Existem vários aí bom, por exemplo, existe o HostGator, tá? Só que a Hostnet, ultimamente... Pessoal, deixa eu abrir aqui a página que eu pensei que eu já estava com ela aberta. A Hostnet, ultimamente, ela vem crescendo muito, tá? Até a questão de franquia ela está colocando. Mas é um dos melhores, sim, a Hostnet. Agora eu sei que tem aqui, deixa eu compartilhar com vocês. É que eu pensei o gerenciador de arquivo já está aberto, mas na verdade não estava. Então, olha só, observa que a aula 03, ó, ela já está lá prontinha, tá?
Então, basta simplesmente eu clicar 2 vezes sobre ela, e clicando 2 vezes sobre ela, ele já vai abrir no navegador, tá? Independente de você ter... Deixa eu compartilhar agora o navegador, porque eu só consigo compartilhar uma tela por vez. Independente de você ter internet ou não, você consegue usar de boa. Então, ó, aquele código que nós fizemos lá, ele reproduziu isso daqui, ó. Essa setinha para quando eu clicar, ó, eu possa, digamos, interagir. Então tem lá, por exemplo, você está criando um blog, você quer, por exemplo, não quer poluir o seu blog com um excesso de informações, então você pode simplesmente resumir o seu conteúdo deixando só o títulozinho. Se alguém achar interessante, vai lá e interage. Ok? Entendeu aí, pessoal? Todos entenderam? Entendi. É fácil, João? Olha, professor, não é tão fácil não, viu? Porque, tipo, eu não tô achando por causa dessas linguagens aí. Mas é porque é a primeira aula, cara. Primeira aula é normal isso daí. Depois, quando você começar a praticar em casa, primeira vez você vai ter dificuldade, porque, claro, que uma coisa é você ver, outra coisa é você praticar. Mas quando você começar a fazer, que você consegue ver o resultado, isso daí é muito prazeroso e isso é estimulante. Né? A raiva é só quando não dá certo, mas quando dá certo é muito bom. Outra dica que eu dou, pessoal, a todo mundo aí, é não estar satisfeito simplesmente com aquilo. Por exemplo, eu estou estudando, estou com um livro aqui, um exemplo, e eu faço isso daí, funcionou. Mas vocês viram que o texto ficou alinhado à esquerda, ou seja, não ficou um texto bem organizado. Aí suponhamos que vocês digam, eu gostaria de colocar uma cor na letra, por exemplo. Como é que eu faço para colocar um verde cuscuz lá na letra, né? Ou um vermelho piscina. Então, tudo isso a gente consegue fazer, mas não é no HTML, tá? É no CSS. E é o que eu vou mostrar para vocês, ou seja, como já adiantei, nós vamos colocando esse CSS para vocês aos pouquinhos aí, para vocês irem se familiarizando. Também não vou colocar nada complicado do CSS, vai ser coisas mais simples, tá? João Vitor está praticamente só escutando o áudio, né, João Vitor? Mas aí como eu aí que você está saindo e entrando, já dá para perceber que é algum problema da internet, tá? Eu sempre dou aula, mas estou monitorando aqui minha internet, que Deus faça com que ela permaneça dessa forma que ela está. Muito embora esteja chovendo aqui, né? Mas vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? No Sublime, digamos que eu queira colocar o alinhamento do texto, por exemplo, justificado, tá? Aí vem o porquê da gente ter colocado a tag P. Se a gente colocasse, por exemplo, sem tag, o texto iria aparecer, mas a formatação ficaria comprometida, tá? Então, ó, aqui dentro da tag P, eu vou dar um espaçozinho aqui depois do P, eu vou abrir um style, então o style, o estilo, né? Isso daí é CSS, porque o CSS é uma folha de estilos em cascatas, tá? Então, quer dizer, nós utilizamos o CSS para estilizar, embelezar o HTML. Então, eu vou colocar aqui um style e eu vou colocar, por exemplo, color, e eu vou dizer qual é a cor que eu quero do texto. Então, digamos que eu vou colocar aqui, por exemplo, um blue, tá? Ó. Inclusive, vai ter 4 formas de a gente trabalhar com imagens. Uma delas é, aliás, da gente trabalhar com cores. Uma é usar o nome, tá? Só que geralmente a gente usa o nome para as cores primárias, porque eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme no inglês. E aí, por exemplo, se fosse falar lá, por exemplo, um azul petróleo, por exemplo, tá? Ficaria complicado da gente colocar no inglês, né? Então, existe essa forma, existe o hexadecimal, que nós já vimos, inclusive, no Photoshop. Existe o RGB também, que eu já falei para vocês lá no Photoshop. E no HTML vem o RGBA, que é quando a gente coloca transparência em um objeto ou em um texto, por exemplo.
Então, outra coisa que eu vou fazer é colocar aqui, ó, um text align. Pessoal, só pelo esse text align aí, alguém pode chutar o que significa esse text align? Alguém pode... Text align, como assim? O que quer dizer esse text align? Quer dizer Não esse text sei. align, só Não sei o que olhando aí. significa align. Align, até o soar aí fica fácil, João. Ô, Cirlane, eu já fiz a frequência aqui, tá? Já vou mandar para o pedagógico, porque se correr o risco aí da sua internet cair, a frequência, tá? Vamos lá, pessoal, ajudem aí o João. Ou melhor, todo mundo se ajuda aí, por favor. Quer dizer aí, text align. Text quer dizer o quê? Texto. Texto. Text, pessoal. Texto. E align? É isso que eu não sei. Alinhamento. Alinhamento, exatamente, tá? Então, ó, quando se fala aí text align, isso daí quer dizer o alinhamento do texto, tá? E quando nós vamos alinhar o texto, aí agora a gente vai dizer o que é que qual é o alinhamento que nós queremos. Left já é o Esquerdo. padrão, né, que é o esquerdo, ou direito em inglês aí, que é right, que é uma coisa assim. Aí, right. Aí vem, por exemplo, justifique, ou justifice, né, que é o justificar. Vem o center, né, que é o centralizar. Então, isso daí pode, digamos, essa semelhança nos ajuda. Eu vou colocar aqui um justifique, ó, justificado, tá? Então, primeiro uma questão. Eu ia falar agora, mas me fugiu aqui a minha lógica. Vamos lá, pensei em outra coisa. Mas, ó, só adiantando para vocês aqui, na linha 10, essa parte que eu estou selecionando aqui, que é o style, esse conjunto aí, ele é chamado de regra CSS, tá? Isso é uma regra CSS. O que está dentro das aspas, isso daí, eles são os atributos, tá? Então, ou as propriedades, aliás, melhor dizendo, isso são as propriedades, tá? Então, nós temos a regra e o que está dentro das aspas são as propriedades. O que tem depois de dois pontos, como por exemplo o blue e o justificado aí, isso sim são os atributos. Mas nós temos uma regra, nós temos as propriedades, nós temos os atributos, certo? Então, quer dizer que esse texto ele vai ficar azul e o alinhamento justificado. Eu vou fazer um Ctrl S, vou compartilhar com vocês aqui o navegador para a gente comprovar se realmente ele aplicou esse. Vou atualizar o navegador. Ó, e agora, quando eu clicar, observa que ele já ficou, ó, o alinhamentozinho justificado, tá vendo? Ó? Já ficou o azul. Eu poderia também colocar uma cor lá no microcampo tecnologia. Inclusive vamos implementar, vamos fazer outras coisas. Seria uma tagzinha, por exemplo, eu quero deixar, por exemplo, esse título aí negrito. Tá? Como é que eu faço para deixar esse título negrito? Deixa eu ver aqui que tem mensagens aqui. Pronto, João Vitor. Para centralizar seria o center, ao invés do justificado seria esse daí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais. Josenildo, o tipo do alinhamento, você coloca depois dos dois pontos lá do text align, text align, dois pontos, e aí você define qual vai ser o alinhamento do texto. Certo? Vamos lá. Então, continuando, pessoal, continuando aqui, tá? Digamos que eu queira colocar esse microcampo tecnologia aí, quero colocar ele negrito, tá? Então, a tag responsável para colocar um texto em negrito
é a tag B, tá? Então, a tag B, vou abrir aqui uma tag B, e depois de tecnologia, eu vou colocar aqui a barrinha, automaticamente ele já fecha o B. Já coloquei o negrito. Pessoal, eu gostaria aí que vocês me dessem um feedback. Aqui está chovendo, tá? Eu estou na área de serviço porque é mais claro e a Manu me deixa dar aula, tá? Mas se o barulho da chuva estiver incomodando aí, me diga aí que eu vou para dentro de casa e diminui. Vou, Gabriel, vou sim. E aí, pessoal, o barulho da chuva incomoda vocês ou dá para ouvir de boa? Não, dá pra ouvir de boa, pelo menos pra mim. Pronto. É os outros, né? Quem tá calado consente. Ok, então vamos lá, tá? Nessa preocupação aqui. Vou salvar, tá? O CSS. Vou compartilhar o navegador e a gente só vai ver. Sim, vamos fazer o seguinte, antes de compartilhar, digamos que eu queira colocar nesse título aqui uma cor, tá? Então eu vou aqui, ó, no sumário, dou um espaçozinho, coloco um style novamente, coloco cor, tá? Eu vou colocar aqui um orange, um laranja aí. Deixa eu errar aqui. Vamos lá. Vou salvar, tá? E vamos ver se ele vai ficar em negrito e vamos lá. Vou atualizar aqui o navegador. Observa que ele já ficou. Observa que ele já ficou aí laranjinha, tá? E ó, já ficou organizado. Entendido aí, pessoal? Dúvidas, perguntas? Quem tem alguma Não, eu dúvida, não alguma tenho. pergunta? Eu vou estudar mais em casa. Então, eu vou disponibilizar essa aula. Depois você olha se você consegue ver lá no grupo o linkzinho das outras aulas. Caso contrário, você manda um aviso e eu disponibilizo. Vamos lá. Beleza. Vamos voltar aqui para o Sublime. E nós terminamos essa primeira parte aqui, que foi do detalhe, tá? Agora deixa eu ver aqui. Ok. Continuando. Pessoal, para se criar menus, tá? Vamos criar aqui um menu. Apesar que o menu criado só no HTML não fica muito bonito não, tá? Fica bem simplesinho, mas sabemos que é exatamente dessa forma que se cria o menu e o CSS, vocês vão ver quando vocês começarem a trabalhar com CSS, o menu ele vai ficar bem bonitinho, bem show de bola. Primeiro, abaixo aqui do detalhe, tá? Eu vou criar uma tag BR. Essa tag BR ela é responsável para uma quebra de linha. Isso quer dizer o seguinte, eu gosto de utilizar ela aqui porque eu vou inserir, aliás, na verdade eu vou inserir os menus acima, tá? Porque menu ele fica acima. Então eu vou inserir acima do detalhes, vou colocar uma tag BR lá também, tá? Para não ficar próximo. E fica interessante porque não vai ficar as informações uma colada na outra, a não ser que o propósito seja esse. Mas pelo menos ele cria um espaçamento aí, uma linha em branco para separar, tá? Então, uma dicasinha que eu dou a vocês. Vocês organizarem as informações na página de vocês, ou no aplicativo de vocês, utilizando as divs, tá? Div, vocês entendam que ela é um bloco de conteúdo, tá? Então, ele é um bloco, ou seja, é um quadrado que você está inserindo, tá? Ou, por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Daqui a pouco eu vou até colocar a cor para você ver na prática como é que ela funciona. Mas seria, por exemplo, você pegar na página, você criar um retângulo e dentro desse retângulo você poder inserir, por exemplo, primeiro você definir o tamanho desse retângulo, quantos pixels de largura, quantos pixels de altura, se ele vai usar 100% da página, da largura da página, então você pode fazer qual a posição que ele vai ficar, se vai ficar no centro, à esquerda, à direita, em cima, embaixo, você define, tá? E dentro dessa div, você pode colocar
texto, você pode colocar outras divs, tá? Ou seja, um retângulo maior com outro menor e assim sucessivamente, tá? Você pode colocar vídeo, você pode colocar, por exemplo, título, você pode colocar rodapé, então você pode colocar qualquer tipo de informação dentro dessa div e é algo que a gente pratica muito. Então, ó, dentro da div, eu vou criar uma tagzinha chamada de... Deixa eu ver aqui, só visualizar aqui. Vou colocar aqui menu. Depois desse menu, eu vou dizer que ele é do tipo, ou type. Deixa eu ver aqui que ele... daqui a pouco ele fecha aí. Vou colocar aqui um type. Esse type, eu vou colocar ele... vou dizer de toolbar. Esse toolbar, ele representa os botõezinhos, tá, pessoal? Que a gente pode clicar. E eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, label. Professor, Label, deixa eu ver aqui, label. Sim, pode falar. a minha internet, ela tá muito ruim. Ela tá coisando. Aí, tipo, não tá pra... Eu acho que é por causa da chuva. Aí... Deixa eu ver aqui. Possa ser que eu... Não, a minha tá de boa, graças a Deus. Não, certo, tranquilo, João. Até tem uns colegas aí que ficam entrando e saindo, eu já sei que isso daí é a internet que não deixa, tá? Ó, só um detalhezinho, eu até achei curioso aqui, que eu abri a tag menu e ela não fechou, tá? Então, ó, uma coisa que eu acho interessante no Sublime é isso daqui, ó. Vou abrir o sinalzinho de menos, quando eu coloco a barra, automaticamente ele já fecha a tag para mim, porque ele vai perceber que existe uma tag em aberto, tá? Então, aqui dentro dessa tag menu, aí eu vou colocando os menus, criando os menus um a um. Então, primeiro, nós vamos criar botões, tá? E botões, no HTML, ele é chamado de button, tá? Então, digamos que eu vou criar aqui um button com o nome de novo. E outra dicasinha que eu dou a vocês no HTML, no CSS ou qualquer linguagem, vai ter muitos conteúdos semelhantes que a gente pode trabalhar. Por exemplo, um menu, ele vai ter vários botões. Então, a estrutura para a criação desses menus são iguais. Então, se são iguais, a estrutura é igual, não precisa a gente estar digitando botão por botão. Então, é só a gente usar o copiar e colar. Apenas isso. Usou copiar e colar, foi-se embora. Então, ó, vou colocar aqui o button, por exemplo. Eu vou dizer, ó, vou colocar aqui um atributo que ele é chamado de one click, tá? Quer dizer que quando clicar ele vai ter alguma funcionalidade. E desse one click aqui, vou dizer que ele é igual, e aqui eu vou só repetir aqui, ó, novo, que é o nome do botão. Apenas isso daí, ou seja, é uma informação que eu estou passando, digamos, dizendo qual é o nome desse clique, digamos. Quando eu clicar aqui, o navegador vai entender que ele representa o quê? Então, novo, tá? Então, ó, vou selecionar aqui a linha 10, fazer um Ctrl C, tá? Aperto o Professor, Enter aqui no final, Ctrl V, sim, pode falar? tem um Pode falar. site que ele é para você criar... Tem um aplicativo que ele é para você criar site. Tipo, ele é da... Você vai pelo computador e você cria o seu próprio site por esse aplicativo. E, tipo, para você Sim, criar o seu site, você não precisa fazer essas coisas, sabe? Tipo, é só sim, vocês... sei. Não precisa, é muito simples. Só botar as fotos que você quer que vá, ou você escreve do lado. Tipo, não precisa de fazer do Eu sei. HTML. Eu Por sei. quê? Existe alguns. Por exemplo, existe o Wix. O Wix é o mais famoso deles, né? Você Pronto, é o pode criar Wix um mesmo. site, uma loja, pronto, sem utilizar o HTML. Porém, você pode sim usar o HTML lá no Wix, certo? Você pode implementar, porque muitas vezes, João, o que nós queremos não tem. Então, se muitas vezes o que nós queremos não tem, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar. E para criar a gente usa o HTML. Então no Wix também tem isso. Eu vou pegar o Wix,
eu vou criar um aplicativo, mas não tem exatamente o que eu quero. Aí eu posso utilizar lá, o próprio Wix, ele já disponibiliza um editor para fazer isso. Mas aí vem o que da questão. Por exemplo, suponhamos que você quer um site para ontem, vai servir? Vai servir, porque ele vai ser rápido, você não precisa do HTML, você não precisa de um CSS, nem de Java, nem de JavaScript, de nada. Inclusive, assim que você salvar, ele já está hospedado, ou seja, já está online, prontinho para vocês. A questão é, profissionalmente falando, não é um trabalho valorizado, tá? Porque nós sabemos que coisas personalizadas, elas são mais caras, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar e você vai vender um site no Wix, ele não tem valor nenhum, tá? Você vai criar um site lá que você vai ganhar mixaria para fazer aquilo. Diferentemente de você, por exemplo, criar um site utilizando os códigos, as linhas de código, você vai criar um site, os mais simplesinhos, você vai ganhar R$ 1.800, mais ou menos. Entendeu como é que funciona? Isso porque ele é personalizado. Outra coisa é que você está criando uma coisa sua, que você pode dar o suporte que você quiser, tá? E o Wix é aquela coisa, tá? É uma empresa grande e tal. Ah, deu um problema, você tem que contactar eles para eles fazerem a correção. Beleza, tá? Mas você está na mão de alguém. Entendeu como é que funciona? Então, para quem trabalha de maneira profissional, não usa essas plataformas. Ok? Vamos lá. Então, ó, na linha 10, eu vou querer vários botões. E eles vão ter a mesma configuração. Vai só mudar um nome do outro. Então, eu vou colocar, por exemplo, abrir. Vamos lá, abrir. E abrir. Vou aqui no finalzinho, teclo Enter, Ctrl V novamente. E agora eu vou clicar, por exemplo, em salvar. Eu vou colocar aqui salvar. E aqui dentro eu vou colocar o nome salvar. Ok? Vou colocar um outro aqui abaixo, por exemplo, salvar como. Salvar como. E aqui eu vou repetir o salvar como. E aqui eu vou colocar uma observação para vocês. Teve só um errozinho aqui que eu esqueci de colocar aqui, ó. Entre parênteses aqui. Eu já vou explicar para vocês esse diferencial aqui. Primeiro, o que é que o usuário ele vai ver dessas linhas 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13? O que é que o usuário final vai ver? Ele só vai ver o nome novo, abrir, apenas esse que está branquinho aqui, tá? Salvar, salva como, é o que ele vai ver, pessoal. É a única coisa que ele vai ver. Agora, nós temos o one click e nós temos a propriedade do one click, que observa que ele está azulzinho aí. Então, nessa propriedade, pessoal, a gente não coloca acentos, nem espaços, tá? E evitar colocar letras maiúsculas e minúsculas. Por quê? O HTML, ele é meu Deus, agora que deixa eu ver se eu lembro. Case sensitive, tá? Então, case sensitive quer dizer o seguinte, o A maiúsculo é diferente do A minúsculo. Então, esse one click aí, com o nome novo, abrir, salvar e salva como todo mundo junto, isso daí, por exemplo, para a gente criar essas funcionalidades e ela abrir, por exemplo, um programa ou abrir um outro local, muitas vezes vai precisar de uma outra linguagem, como, por exemplo, o PHP, tá? E aí, o que é que acontece? Suponhamos que o PHP vai chamar a função desse botão de nome novo. Como é que ele chama? Novo, da forma que está escrito o azulzinho aí. Então, por isso, a gente tem que evitar usar letras maiúsculas e minúsculas. É um padrão, ou melhor dizendo, é uma boa prática de desenvolvimento. Por exemplo, professor, eu posso usar a inicial maiúscula? Até pode, desde que seja um padrão seu, ou seja, todas as vezes que você vai criar, você inicia com a letra maiúscula.
quer dizer, se você for lá para o, vamos lá, JavaScript ou PHP, você não vai pensar duas vezes. Você já vai saber que você colocou com inicial maiúscula. Por quê? Suponhamos que você coloca uma hora com inicial maiúscula, uma hora com inicial minúscula. Suponhamos que aí nós colocamos tudo minúsculo. Aí chega no PHP, você coloca, por exemplo, novo com N maiúsculo. Não vai funcionar o botão, tá? Porque ele é case sensitivo. Então, vai fazer diferença o N maiúsculo para o N minúsculo. Tá? Então, essa configuração aí do on-click é o que possibilita, primeiro, ele ser um botão, tá? E que ele pode fazer uma conexão com a outra linguagem a fim de definir um comportamento específico ao clicar nesse botão, tá? Basicamente isso daí. Ok? Todo mundo entendeu aí o que eu quis colocar para vocês? Pessoal? Todos entenderam? Dá aí um feedback, tá? Eu salvei aqui, eu vou só compartilhar o navegador com vocês. Ó, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, só o Matheus colocou aí, pessoal. Tenho certeza que vocês estão aí presentes ou deixaram o celular e saíram. Ó, pessoal, se vocês observarem, os botões, ó, eles mudam de cor, tá? Uma outra observação, eu estou usando como navegador aqui o Opera, tá? Eu estou utilizando aqui como navegador o Opera. Isso quer dizer o seguinte, suponhamos que vocês usam outro navegador, ou Chrome, ou Microsoft Edge, por exemplo, e quando você para o mouse em cima, ou passa o mouse em cima, ele não muda de cor. Aí você vai dizer, não funcionou? Não funcionou, na verdade funciona, porque cada navegador ele vai funcionar de uma forma diferente, tá, pessoal? Então, cada um funciona de uma forma diferente. Mas, e por que eu cliquei aqui e ele não direcionou para lugar nenhum? Porque a gente ainda tem que dar uma funcionalidade, e essa funcionalidade, por exemplo, ou nós colocaríamos um link, ou nesse caso, por exemplo, novo, é porque vai abrir uma nova página, uma página em branco, né? Eu abrir um formulário que já tenha salvo, e para isso precisa-se de um outro recurso, que seria o PHP, o HTML e assim sucessivamente. Ok? Alguma dúvida? E aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta de como criar os botõezinhos? Lá no CSS a gente vai fazer ele vai ficar show lá no CSS, porque ele fica com os efeitozinhos bem legais, tá? Bem interessante. Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Alan Miguel. Alana, eu vendo aqui que você só fica aí, tá? Pelo menos se você não está, em alguns momentos você não vê a tela devido à internet, tá? Mas pelo menos você está ouvindo, está participando, pode ativar o microfone. Professor, explica novamente o que eu estou tentando ver aqui. Se tiver livro, pessoal, deixa o livro aberto. Professor, qual é a página? Por exemplo, acabamos de ver a página 37 do livro, aí vamos agora para a página 38. Então, por mais que não está vendo, mas deixa o livro de lado e vai acompanhando, porque aí eu vou fazendo e vou comentando cada código, tá? Então, tem que... Beleza, isso mesmo, Gabriel. Tem que pensar com a cabeça, né? Vamos lá. Continuando, tá, pessoal? Então, aliás, só explicando aí, tá? Vimos a página 38 e vamos para a página 39. Aí, olha só, nós temos uma tag menu, que foi essa que nós vimos, e existe aí uma tag chamada de command, tá? Ela é bem semelhante ao menu, porém, ele vai ter alguns atributos a mais, como, por exemplo, verificar se está selecionado, desabilitar o comando, mostrar uma imagem no íconezinho. Então, assim, ela basicamente tem a mesma função desse menu,
A diferença, assim, que existem mais atributos para a gente trabalhar, mas que o livro não colocou, por exemplo, aqui essa partezinha aqui das propriedades em prática. Mas deixa eu voltar aqui para o Sublime para finalizar aquela primeira explicaçãozinha que eu coloquei lá sobre as divs, tá? De div ser um bloco de conteúdo. Então, ó, na linha 8, tá, pessoal? Na linha 8, eu vou criar, por exemplo, ou eu quero definir que dentro dessa div ela vai ficar, por exemplo, uma cor. Então, aqui eu vou para o Style, cor de fundo, no HTML, aliás, no CSS nós chamamos de Background Color, tá? E aqui eu vou definir uma cor para o background, tá? Então, digamos que eu vou colocar aqui um green, tá? Vou colocar um ponto e vírgula. Deixa eu ver aqui quem está entrando. Matheus. Vamos lá. Vou colocar aqui um ponto e vírgula, tá? Vou salvar, ok? Fazer um Ctrl S. Vou aqui para o navegador. Vou atualizar. E você observa, vocês podem observar aí que já ficou o verde lá no fundo, ou seja, no background. Se eu quisesse colocar uma linhazinha, um espaçozinho acima ou abaixo, deixa eu tentar aqui. Eu não fiz ainda não, mas vamos ver aqui se vai dar certo, tá, pessoal? Só um instantezinho aqui. Dando certo, eu já explico para vocês o que foi que eu fiz. Na verdade, estou colocando uma tag BR, uma em cima e outra abaixo, para ver se os menus aqui eles ficam mais livres, não ficam... Olá, pessoal. Observa aí que ficou mais interessante, tá? Então, ele ficou a altura, né? Ficou mais interessante aí, que é um menu, que esse menu nós podemos colocar uma imagem, podemos colocar uma cor, como vocês viram, podemos colocar um gradiente. Então, existe várias formas de a gente criar esses menus. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, essa parte verde aí foi uma div, que é um bloco de conteúdos, e que esse bloco a gente pode definir o tamanho deles. Gabriel colocou, professor, só uma dúvida, tá? No meu site eu coloquei uma imagem, mas ela está muito grande. E eu queria colocar ela no meio. Vamos ver aqui, tá? Como fazer isso aqui, a gente já tira. Isso é CSS, mas vamos ver aqui como colocar. Pronto. Digamos que eu queira colocar uma imagem abaixo do menu. Eu não, aliás, vou colocar aqui uma imagem abaixo do menu. Deixa eu só verificar se a pasta de vocês tem alguma imagem. Tem uma imagem que eu coloquei pousada lá, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro outra imagem aqui. Eu vou colocar da Microcamp. Deixa eu só pegar aqui só um minutozinho, tá? Estou renomeando ela. Beleza. Então, primeiro, se eu quiser trabalhar com essa imagem de uma forma mais, digamos, interessante, eu posso criar uma div, mas eu vou colocar a tagzinha, img, direto nela, tá? Então, a tag img, que é a tag de imagem, ok? Para a gente inserir uma imagem. Então, esse src, nós vamos colocar o caminho, ou seja, onde a imagem está salva. Vou colocar o nome da imagem e vou colocar o tipo da imagem. Então, primeiro, eu já sei que lá na minha pasta principal eu tenho uma pasta imagem e que eu coloquei lá, tá? Eu sei também... Só um instantezinho aqui que eu não copiei o nome. Vamos lá. Eu sei também que o nome da minha imagem é logo Microcamp e que eu sei que a imagem é PNG, tá? Então, ponto .png.
Isso daqui já vai fazer com que a imagem ela apareça lá no navegador, tá? Vou salvar com o tamanho que a gente baixou ela da internet. Então, se a gente baixou ela de 1000 por 1000, ela vai ficar 1000 por 1000, tá? Se você baixou ela 500 por 500, vai ficar 500 por 500. E outra observação aí é o seguinte. Lembram que na aula de Photoshop eu coloquei para vocês a respeito das imagens para web, tá? Então, uma dica é, você vai trabalhar profissionalmente desenvolvendo sites e aplicativos, toda imagem você desenvolva ela no Photoshop. Por quê? Define ela como PNG 24, então lembrando que vai lá, arquivo, exportar para a web, aí PNG 24, que é o tipo de arquivo recomendado para páginas web. Isso faz com que a reprodução seja mais rápida. Então, vou salvar aqui, vou compartilhar com vocês novamente aqui o navegador, para a gente ver aqui como é que fica. Ó, observa que a imagem ela já ficou aqui. O Gabriel tem a dúvida de como alterar o tamanho da imagem, principalmente quando ela está muito grande, tá? Principalmente quando ela está muito grande. Então, digamos que eu vou voltar lá para a gente fazer o tamanho e mudar a posição dela. Então, ó, essa formatação aí, ou esse ajuste de tamanho da imagem, ela é feita a partir também do CSS. Então, ó, depois das aspasinhas aqui da imagem, eu vou abrir um style, vou dizer que a largura, por exemplo, ela vai ser, eu vou colocar aqui, tá? 300 px, ponto e vírgula, isso a largura, e a altura, eu já sei ali que a imagem é quadrada, então a largura eu vou colocar aqui 300 px, ou seja, 300 pixels. E o padding dele aqui, eu vou colocar ele, por exemplo, aqui 10%. Esse padding vai ser a margem esquerda, qual o deslocamento que você quer para a imagem. Então, primeiro deixa eu ver aqui se esse padding vai funcionar, tá? Mas basicamente você quer isso daqui. Ó, vou atualizar. Primeiro você entende aí, ó, a imagem ela diminuiu, tá? Observa aí que a imagem ela já veio mais para um pouquinho mais para a direita. Eu vou só colocar aqui 30% só para ver se ela vem mais, tá? Achando que o padding ela não é, porque ele fica bem no meio, ele vem, mas ele vem para o meio da página. Então deixa eu ver aqui só um minutinho aqui. Bom. Se ele vai funcionar. Funcionando, eu já passo para vocês aqui como é. Aqui, ó. Pronto. Vou colocar ela no centro. Coloquei lá 30%, mas ele não foi, então deixa eu colocar aqui um 40% para ele ficar mais ou menos aqui no centro. E eu já mostro para vocês o que foi feito. Foi demais, vou colocar 35%. 35%. Ó, show de bola lá, tá basicamente no centro. Um pouquinho para lá, outro para cá, é questão de ajuste. Eu vou só compartilhar com vocês aqui o Sublime, pra vocês verem aí o que foi feito, tá? Ó, na linha 19, onde é a tagzinha IMG, vocês podem observar aí que nós colocamos, foi a única coisa que eu acrescentei, foi um style, tá? Que a largura é 300 px e que a altura é 300 px, porque eu peguei uma imagem lá no formato quadrado, mas você pode trabalhar ela de forma manual, por exemplo, 300 por 100, por 200, aí você vai fazer. E esse padding, como eu falei, é o recuo, tá? Do objeto, pode ser até um texto, da esquerda para a direita. Só que se a gente usar só o padding, ele vai pegar o superior e a esquerda, ele pega os dois. Então, por isso que eu coloquei aqui um padding esquerda, ou seja, eu quero alterar
só a margem esquerda, eu não quero a superior, né? Porque nós podemos, por exemplo, colocar um padding top, por exemplo, né? Então ele só vai ter como referência o deslocamento na parte superior, certo? Então observa que ele ajustou. Gabriel, tirou a dúvida aí? Então, na largura, tá, viu, Gabriel? Na largura, geralmente se utiliza a porcentagem, porque utilizando a porcentagem, ele vai ficar responsivo. A imagem ela vai se ajustar de acordo com o tamanho da tela. Agora, na altura, geralmente o pessoal usa pixels, tá? Porque ela fica mais fixa aí. Agora, no exemplo que eu coloquei aí ficou, digamos, ficou mais interessante mostrar para vocês utilizando pixels, tá? Porque quando eu uso pixel, eu posso diminuir a imagem, mas a imagem, aliás, diminuir a janela, o navegador, mas o tamanho da imagem ela fica 300 pixels cravados, ela não se ajusta. E a porcentagem ela vai podendo ser, digamos, ajustável, né? Então, o recomendável seria utilizar a porcentagem. Então, primeiro gostaria Professor, de saber... Oi, João, pode falar. tá uma luta aqui, viu? Já desligou o roteador, ligou novamente. Já fiz isso. Pronto, agora é só rezar. É por Rezou o Pai causa do Nosso? mau Não. tempo, eu acho. Ah, pode ter certeza disso. Mas já rezou um Pai Nosso já? Já, Ajuda, viu? professor, posso não perder essa aula? Ajuda, viu? Rezar o Pai Nosso. Viu? Tá Mas certo. aí, ó, nesse minutinho aí que caiu, ó, eu vou voltar aqui para o Sublime. Deixa eu ver se está o Sublime já, que agora... Ah, já está no Sublime. Observa aí que na linha 19, ó, eu só implementei, ó, inseri a imagem e através do CSS eu alterei a largura e a altura dele, tá? Basicamente só foi feito isso daí. Pessoal, deixa eu só tomar uma água aqui, 10 segundinhos, tá? Vou só encher o copo aqui que o meu já secou. Só um instante. Mas qualquer dúvida pode colocar aí que eu já vejo e... Pessoal, voltando, tá? Acabei de voltar. Ninguém colocou nenhuma dúvida, graças a Deus, está todo mundo entendendo, tá? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui na página 39, a respeito do comando, tá? Da tagzinha command, que ele é bem semelhante ao menu, tá? Então eu vou inseri-lo aqui abaixo. Primeiro eu vou colocar aqui um BR para não ficar tudo junto, como eu falei para vocês. Vou criar ele aqui no meio, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui um outro menu novamente. Deixa eu ver se ele pede a mesma coisa aqui, tá? Menu label. Vou colocar aqui editar seguindo o livro e aí eu já explico para vocês como funciona. Vamos lá. Vou fechar a tagzinha aqui, mas eu vou, ó, barrinha, observe que ele já fechou aqui também. Foi a mesma coisa ali do outro, tá? Então, ó, dentro desse menu, ao invés de eu utilizar o button, como eu usei lá, porque esse tipo de menu, tá?
nesse caso, ele não vai criar um botão, ele vai criar um texto que tem a mesma representação de um botão. Porque para criar um botão, a gente tem que usar a tag button. Então, vamos lá. Command com 2 M's. Deixa eu voltar aqui que ele já nos ajuda. Vamos lá. Command one click e sinalzinho aqui de igual, aspas, vou colocar aqui, copiar, que vai ser o nomezinho, tá? Abre parênteses, fecha parênteses. A estrutura, observa que ela é igual. Vou colocar aqui um label, só que minúsculo, tá? Igual, abre aspas. Vou colocar aqui, copiar, tá? Para diferir. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem está entrando aqui. O Alan. Vamos lá. Depois de copiar, eu vou... Deixa eu só verificar aqui, tá? Copiar, vou colocar uma barrinha. E foi até bom eu falar para surgir essa opçãozinha de command aqui, para que eu possa falar para vocês sobre as super tags, tá, pessoal? O que são super tags? As super tags são tags que elas abrem, tá? Mas elas não precisam ser fechadas. Então, observe que esse command aí, até agora eu errei. É um O, pessoal. É command, tá? Então, ela é uma super tag. Então, observe que ela não precisou de outro, como o button, por exemplo, para fechar. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o nomezinho copiar, que vai ser o nome em que o usuário, por exemplo, pode clicar. Vou colocar uma barrazinha aqui, porque ele vai separar barras. Outra coisa, ó, os botões eles serão novamente iguais, o que vai mudar vai ser apenas o nome de cada botão, tá? E eu vou agora só... teve um aqui que o livro colocou, eu pensei que tinha sido erro, mas não. Ele colocou um Ezinho antes aqui, porque no label lá tem o mesmo nome copiar. Então, para não confundir na hora de chamar lá por exemplo, no PHP, ele colocou copiar e colar, porque aqui a gente vai só mudando só... Aliás, deixa eu configurar aqui. E aqui também colar. Vamos deixar essa barrazinha aí. Ctrl V novamente. O outro a gente vai colocar aqui, por exemplo, delete. Deletar. Deletar. Inclusive ele acrescenta com o E também aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar também aqui, ó, deletar. E vou colocar deletar. Vocês vão ver que ele vai funcionar bem parecido com o botão. A diferença é que o de cima foi criado o botão e esse daqui será o texto mesmo, propriamente dito, tá? Jaqueline colocou, travou a imagem. Beleza, Jaqueline, vou explicar, tá? Então, ó, nós criamos aqui da linha 10 até a linha 15, nós criamos uns botões, só que nós utilizamos o button, tá? Então, o button, você viu lá que ele já criou os menuzinhos, ou seja, os botõezinhos dos menus. E agora, da linha 19 até a linha 23, nós estamos criando também menus, tá? Só que a diferença é que não vai ficar os botões, ele vai ficar os textos para serem clicados, o que vai valer como se fosse um menu. E eu digo a vocês que é até mais moderno que o button. Tá? Por exemplo, se você abrir um site, ele não tem os botões de cima. É utilizado o command, tá? Porque vai ficar só o fundo com a imagem ou com a cor. Então, ele fica mais interessante ainda. Tá? Então, ó, eu coloquei, por exemplo, a tagzinha aqui, ó, command. Eu digo que ele é one click porque eu vou clicar, tá? Ele vai ser chamado de copiar. Na hipótese de, por exemplo, esse botão ser chamado através de uma outra linguagem, como JavaScript ou PHP, por exemplo, tá? Então, teria que chamar com o nomezinho de copiar e não de copiar, propriamente dito.
tá? Então, ele vai ser um label, tá? E o nome desse campo vai ser copiar. Apenas isso mesmo. Tá lá o nomezinho que o usuário vai ver. Copiar, colar e deletar. Então, na verdade, o usuário final só vai ver esses 3 nomezinhos brancos aqui, ó. Copiar, colar e deletar é o que ele vai ver. Então, ó, vou salvar e vamos comparar lá a diferença entre um e outro para vocês verem o que é que vai acontecer. Ó, vou atualizar. Ó, observa que, inclusive aqui, ó, ele não aceitou nem o cliquezinho, tá? Ele só criou os menus, mas ele não aceitou o on-click. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Mas está. Mas está certinho mesmo. Tá? Então, ó, são menus, são formas de a gente fazer menu, mas que ele não fica exatamente igual, tá? Então, é só uma curiosidade aqui, que na minha lembrança ele iria ficar o botãozinho aqui para clicar, mas não ficou, tá? Então, assim, são botões semelhantes, basicamente os dois, ou um dos dois podem ser utilizados no desenvolvimento, porém, dependendo do caso, você pode usar o button ou pode usar o comando, os dois vai suprir a necessidade. Vai ser levado em consideração a sua necessidade, né? Qual é que você vai precisar, um ou o outro, então basicamente seria isso. Você poder colocar um ou outro, ok? Tranquilo aí? Entenderam aí como é que funciona? Pessoal, outra questão, tá? Digamos que eu Entendi. vou, deixa eu... Pronto. Então, nesse caso aí, Gabriel, para você colocar a imagem, para quando clicar ela lhe direcionar para um determinado local, teria que ser um link. Mas agora eu entendi o que você falou. O Command, ele permite sim colocar uma imagem, tá? Permite colocar uma imagem dentro de um botão. Um íconezinho, digamos assim, certo? O button, ele não permite. Então, teria que ser o Command. Pessoal, continuando aqui, tá? Na página 40, vem aí um elemento, uma tag chamada de figure, tá? Basicamente, ela é basicamente igual à tag de imagem que nós fizemos, tá? A diferença é que essa tag do figure, é, ela tem mais propriedades a serem trabalhadas. Por exemplo, tá? Quando a gente usa a tag figure, ela tem uma visibilidade maior no Google. Então, assim, você pode usar a imagem? Pode. Mas tem, se você quiser, você pode usar a tag figure. E a tag figure, o, a gente pode utilizar... Deixa eu só verificar aqui, tá? Vamos lá. Podemos utilizar a tag figure, podemos colocar uma legenda nela e assim sucessivamente é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, vou só compartilhar aqui com vocês o Sublime. Detalhe, tá, pessoal? Se eu quero colocar aqui uma cor no fundo, tá? Porque o livro, ele aborda ali a partezinha do fundo, e o fundo é o body, tá? Que é o que a gente visualiza. Então, se eu quero colocar uma cor no body, ou melhor, na página, eu tenho que colocar na linha 7 aqui, que é no body. Então, vou colocar a mesma que a gente já está colocando ali. Por exemplo, background color. E aqui eu vou definir qual é a cor, tá? Geralmente é o seguinte, se você vai utilizar um conteúdo, um texto claro, então o background vai ter que ser escuro. Se você utilizar um background escuro, o texto vai ter que ser claro, tá? Então, deixa eu procurar aqui uma corzinha que eu não lembro o código que eu já mostro para vocês. Só um instante. Deixa eu só pegar uma corzinha bonita aqui. Deixa eu ver se ele vai. Só um instante. Lembra lá que no Photoshop, no Illustrator, eu mostrei para vocês
aquela plataformazinha chamada de Adobe Color, tá, pessoal? Então você pode pegar através dele também, gerar uma corzinha lá e... Deixa eu só pegar aqui uma cor. Não vou nem procurar, eu vou pegar o que ele tá me dando aqui, tá? Ó, salvei, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Aí tá o Adobe Color. Mas, deixa eu fechar aqui que eu abri página. Vamos lá, vou atualizar aqui. E observa lá que fica um verdezinho para combinar. Então, nesse caso aí, ele já fica na página inteira. E vamos fazer o de figura aqui, tá? Pessoal, qualquer dúvida aí, vão colocando a mensagem, tá? Que aí eu vou repetindo para vocês. Abaixo da tag imagem, vou colocar aqui um BR, ok? E abaixo desse BR eu vou usar a mesma que eu usei na aula passada, tá? Eu sei que a imagem ela é JPG, ok? Então, já coloquei ela aí. E aqui, Gabriel, ó, só recapitulando, ó, largura e altura. Então, eu vou até, inclusive, pegar a largura e altura que já está aqui, vou colocar ela aqui abaixo, tá? Ó, para deixar ela do mesmo tamanho da logo ali, tá? Já coloquei a largura e a altura. Inclusive, no livro aqui, ele está dizendo que a largura é 35% e a altura ele está em 40%. Vamos lá. Outra informaçãozinha, isso daí nós vimos, acho que foi na aula passada, que é a respeito da gente acrescentar uma tag chamada de alt, tá? Aliás, uma tag não, uma propriedade, digamos assim. E a tag alt, ele é uma tag que ela vai ajudar no aspecto, deixa eu ver aqui, pessoal, eu acho que, entendi aqui. Vou ver aqui, ó, para vocês verem o que o Sublime nos ajuda, tá? Por exemplo, ficou aqui, ó, essa aspas é rosinha, porque essa aspa não é para ficar aí, tá? Então aqui eu vou fechar aspas lá em cima e vou fechar, aliás, vou abrir outra aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, Praia do Patacho, que foi o que nós colocamos na aula passada, tá? Praia do Patacho. Deixa eu só organizar aqui. Ok. Coloquei aí o primeiro, tá? E dentro desse figure mesmo, ou seja, aqui abaixo, eu posso colocar um H, por exemplo, um H4, e eu posso colocar aqui uma das mais lindas praias do litoral. Muito grande aqui. Deixa eu ver. Praia do Patacho, tá? E abaixo desse H4 eu vou abrir aqui uma tag P e eu vou colocar aqui, ó, uma das mais
lindas praias do litoral norte de Alagoas, por exemplo, tá? Então, ainda colocamos um título e ainda colocamos uma descrição na imagem. Então, nesse caso aí, ó, a tag figure, ela possibilita você colocar essas legendas. E se a gente usasse só o IMG, a gente não teria essa possibilidade de colocá-la, tá? Vou salvar aqui, vou compartilhar. Deixa eu ver aqui, o Gabriel colocou aqui. Vamos lá. Exemplo, na página inicial tem uma foto do tipo banner. E dentro da foto, mais abaixo dela, tem três texto início. Quem somos, produtos, esse texto. Direciona para as funções. Não sei, deu para entender. Ah, beleza. Isso daí é porque, Gabriel, abaixo da imagem foi colocado como se fosse uns linkzinhos. Eu acho que a gente já viu como colocar os links, né? Para saiba mais, alguma coisa assim. Eu acho que seria isso que você está falando aí. Abaixo da imagem, colocar um link, como por exemplo, saiba mais. Aí quando você clica, abrir uma outra página explicando melhor sobre aquela imagem. Talvez seja isso daí. Vou aqui para o navegador. Vou atualizar. E observa que já fica a imagem e já fica a legenda. Já ficou a legenda da imagem e a descrição da imagem. Então, assim, ficou bem interessante. Digamos que vocês fossem utilizar, vocês fossem criar deixa eu ver aqui uma forma, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês. Digamos uma loja. Vocês vão fazer um aplicativo para vocês venderem algo, digamos assim, tá? Um aplicativo de venda. Suponhamos a Eduarda, que hoje está com febre, está muito calada, ela vai fazer um aplicativo para ela vender os produtos dela. E abaixo da imagem de cada produto, ela pode colocar, por exemplo, Praia do Patacho, aliás, coloca lá o nome do produto e coloca uma descrição do produto. Então, o aconselhável aí seria utilizar a tagzinha figure, tá? Deixa eu ver aqui, a Jacqueline colocou. Professor, você poderia mandar no grupo os trabalhos que foi passado nas aulas anteriores? Para quem ainda não fez, posso sim, Jacqueline, mas já adiantando, tá? O que eu pedi para vocês fazerem foi colocar uma imagem, tá? Colocar uma imagem e fazer tabelas. Eu acho que foi uma tabela, que se não me falha a memória. Certo? Então, basicamente, você pode fazer numa página só. Colocar uma imagem e fazer uma tabela. Foi isso mesmo. Foi fazer uma tabela. A tabela que eu passei foi da página 29 do livro, tá? Então, você pode colocar uma imagem e abaixo da imagem você pode colocar uma tabela. Os exercícios foram esses. Então, ó, no aplicativo, melhor, para fazer o aplicativo aí, você poderia utilizar a tag figure, tá? A fim como é que eu posso dizer aí para vocês? Organizar melhor os produtos, né? Então, separar os seus produtos das suas descrições, ok? Agora, no fim da aula, eu mostro para vocês o que a gente fez na turma de quinta, tá? Só para vocês verem aí, até mesmo esse exemplo aí de figure, vocês verem na prática como nós poderíamos colocar. Que inclusive, pessoal, deixa eu ver aqui no figure aqui, no HTML, ver se tem como a gente dar um realce aí dentro. Deixa eu só dar uma analisada. Pois é. Nesse caso aí, eu estava precisando colocar uma cor de fundo aí, mas ele não vai. A não ser que a gente colocasse uma div aqui dentro, mas uma div antes do H4 e, no caso, ela abria antes do H4 e fecharia depois da tag P para a gente colocar uma cor. Mas digamos que nessa tag figure você pode também, ó, background, aliás, style, aí background color, por exemplo,
e você definir a cor. Por exemplo, deixa eu ver aqui como é que está lá para a gente ter uma ideia de cores aqui. Vou colocar aquele verde lá só porque eu não quero pegar outro, viu, pessoal? Vou colocar, acho que foi green que eu usei lá em cima. Poderia ser outra mais bonitinha, apesar que eu já tenho ela pronta, pessoal. Vou pegar essa daqui para não usar o mesmo. Ó, aí tem o hexadecimal, que é esse daqui, tá? Salvar aqui. Ó. Só que nesse caso aí, observe que a tag imagem ela pegou de lado a lado do navegador, tá? Podemos aqui fazer um ajuste. Vamos tentar fazer um ajuste lá para ele ficar certinho aqui na página. Deixa eu voltar aqui. Ó, se a gente levar em consideração que a largura aqui da tag da imagem ela é 35%, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, colocar um ponto e vírgula, e vou colocar aqui um tal 35%, ver se ele vai ficar igual. Vou colocar aqui Ctrl, deixa eu testar aqui que eu já compartilho com vocês. Foi não, ele ficou, deixa eu ver aqui, viu? Vou fazer uma modificação aqui. Isso vai dar certo. Ah, agora show de bola. Olha, pessoal, aqui como foi que eu fiz, tá? Eu vou desfazer para vocês verem aqui como foi que ficou primeiro quando eu fiz, tá? Largura, deixa eu ver, 30, 35%. Para vocês verem que a gente tem que tentar resolver, sempre buscar a resolução do problema, tá? Por exemplo, eu coloquei dessa forma aqui, ó, vou atualizar. Quando eu coloquei lá, olha a minha lógica, eu coloquei a tag figura, eu vou dizer, não, vou colocar ela 35% porque a imagem, a cor fica exatamente da mesma largura da imagem. O que foi que ele fez? Diminuiu tudo que estava dentro da figura, ou seja, não era aquilo que eu queria. Aí, é isso que eu falei, é pensar e tentar resolver as coisas. Aí eu analisei aqui e eu coloquei o seguinte aqui, ó. A largura ela tem, digamos, 35% da tela, do tamanho da tela, tá? Inclusive eu vou até reduzir agora aqui para os 40%, tá? Então, a largura do espaço reservado para a figura vai ser 40% da tela e a largura da imagem, ou seja, na página 28, eu vou usar 100%. Aí você vai dizer o seguinte, mas professor, mas por que está usando 100%? Ele vai usar os 100% do 40%. Porque a tag imagem está dentro da tag figura, né? Então a imagem vai ser usada a 100% daqueles 40%. Então vai ficar show de bola. Ó, só para realçar aquele destaque. Outra coisa, viu? Só para ficar bonitinho aqui, eu vou só também colocar aqui um style, vou colocar cor e vou colocar white aqui. Vou colocar branco, tá? Vou salvar só para vocês verem aqui o resultado. Olha lá, pessoal. Observa que ficou lá, ó. Na verdade, o que eu queria criar era só esse fundozinho com a cor diferente, só para destacar o texto, tá? Então, ó, esse daqui a gente pode fazer também no HTML e no CSS. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Vamos lá, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Vamos lá? Me coloquem aí dúvidas. Pessoal, ó, na sequência a gente vai ver como colocar vídeos, tá? Mas aí eu tenho que baixar, aliás, tem áudio. Eu tenho que baixar o áudio e aí eu ainda vou ter que escolher aquele negócio todo. Vou deixar ele para a próxima aula. O que eu vou mostrar aqui para vocês é só o que a gente já fez utilizando HTML e CSS, tá? Que foi a aplicação dos alunos
da quinta noite, ok? Então, já vou compartilhar com vocês a tela do meu celular. Só um minuto. Só um minutinho que eu já compartilho aqui com vocês. Que é para vocês terem já uma ideia do que vocês começarem a pensar o que é que vocês querem fazer no de vocês. Pessoal, só um feedback. Vocês conseguem visualizar aí a tela do meu celular? Pessoal, dá para visualizar a tela do meu celular? Me diz aí, sim. Beleza. Vou só procurar aqui, tá? Na aula a gente vê como criar o instaladorzinho do celular. Beleza, ó. Foi criado o arquivozinho aí com o nomezinho de quarentena, tá? Então vou abrir. Eu esqueci de modificar. Ó, ele não está pronto não, ou seja, a primeira janelinha aqui tem mais informações, é porque eu salvei e ainda não instalei a parte atualizada. Mas ó, tem um menu pizza lá em cima, então quando eu clico em produtos, ó essa partezinha aí que eu acabei de criar, ó, do figure, tá? Então observe que é uma figura e abaixo da figura, ó, eu coloquei uma outra cor apenas para destacar, tá? Ó, observe que tudo isso daqui criado em sala de aula, tá? Criado aqui. Então, vocês vão poder criar o de vocês. Vou mostrar para vocês como fazer para criar isso daqui, ó. Observe que cada pé também bonitinho. Inclusive, no novo eu coloquei o Instagram, porque isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro. Inclusive, só é acessar aí @donapaper do Instagram que vai ter lá umas coisas interessantes. Vamos lá. Aí nós temos aqui um formulário que eu posso colocar aqui, por exemplo, meu nome. Posso colocar, por exemplo, eu já coloquei aqui Lúcio, vou colocar aqui meu e-mail, vou colocar aqui o meu telefone, por exemplo, tá? Vou colocar qualquer número aí, tá? Me empolguei aqui. Aqui eu posso enviar uma mensagem qualquer, tá? E aí eu clico em enviar, aí ele vai dar um erro, porque ele não tem nenhum caminho aí, tá? Ou seja, depois do enviar, eu não criei nada depois, porque já é outra linguagem, que é o HTML, é o PHP, fazer essa conexão com o banco de dados. Beleza. Mas olha, esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Então, eu vou botar para fazer o download. Eu tenho a aula de ontem, tá? As duas aulas de ontem que eu não consegui fazer o download, mas eu quero colocá-las o quanto antes. Já vou começar o download a partir de agora, certo? Pessoal, gostaria de colocar alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Quem tiver pode ir colocando, tá, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, pode fazer. Sim, atividades. Ó, me lembrou bem aí, Matheus. Valeu. Pessoal, eu vou querer, tá, que vocês criem. Já vimos imagens, então tenta fazer essa parte que nós fizemos agora, de criar uma imagem com legenda, tá? Ela, tá vendo aí? Se interessa não, meu bichinho. Vocês podem criar um menu, tá? Não precisa usar esse nome novo, abrir, salvar e salvar como, não. Usa lá, por exemplo, home, usa nossa história, contato, produtos. Usem os nomes que vocês quiserem, tá? Então, cria uns menuzinhos lá, tenta colocar uma cor no fundo, tenta colocar a cor neles também, que é possível, tá? É possível colocar a corzinha em cada um deles. Então, duas coisas que eu quero que vocês façam: criar menu e colocar uma imagem com a legenda utilizando lá a tag figure, tá? Ou figura, ok? Todo mundo entendeu aí? Todo mundo compreendeu?
Hein, pessoal? A imagem, tá? Os das aulas anteriores foram tabelas e imagens, ok? Eles seriam imagem. Alan, você já estudou em casa, Alan? Para quem quer, não é difícil não, viu? Existe uma certa dificuldade? Existe, cara, mas pega o livro e vai estudando. Só passear de moto fica difícil, viu? Vamos lá. Pessoal, estão liberados, tá? Tenham uma boa tarde aí. E qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp, beleza? Tchauzinho aí para todo mundo.